avise, por favor. Ok, então, muito bem. Obrigado, Camila, por estar aqui. Vamos dar início à sua defesa do memorial. A banca estabeleceu que você teria um período aproximadamente 40 minutos para fazer a defesa, sobrando mais uns 10 minutos, mas isso é elástico, não é ponto de avaliação, é apenas para a gente poder ter um tempo para poder fazer perguntas e ouvir os seus comentários depois. Se você puder ficar em aproximadamente 40 minutos, para lá e para cá, sem problema, ok? Então, nesse momento, você pode começar a dar início à tua apresentação e defesa do memorial. Ok? Muito obrigado. Ok, obrigada. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês já estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim, então, gente. Então, vou iniciar a apresentação. Isso. Perfeito. Bom dia, então, pessoal. Eu vou iniciar, então, a apresentação do meu memorial descritivo, falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica e sobre as principais atividades envolvendo ensino, pesquisa e extensão, dentro de um plano de atividades. Eu me chamo Camila Guindani, tenho 33 anos, sou natural de uma cidade chamada Joaçaba, no interior de Santa Catarina. Morei lá até os meus 17 anos. E em seguida, passei no vestibular, né, para a Universidade Federal de Santa Catarina, me mudei para Florianópolis, e desde então a minha carreira profissional me levou a morar em vários lugares, né, Florianópolis, Balneário Camboriú, morei em 2 cidades na Alemanha, Mainz e Bayreuth, e desde 2020 eu me estabeleci aqui no Rio de Janeiro, juntamente com meu esposo, onde eu tenho encontrado aqui um ambiente muito, muito fértil, muito próspero, né, para prosperar na minha carreira profissional. Aqui um breve resumo da minha formação acadêmica. A minha primeira graduação foi em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Logo em seguida, eu iniciei o mestrado também na Engenharia de Alimentos, na UFSC. E então eu resolvi cursar a minha segunda graduação em Engenharia Química, também pela Universidade Federal de Santa Catarina. E então o meu doutorado também já foi na Engenharia Química, também pela UFSC, com período sanduíche no Instituto Max Planck de Pesquisa em Polímeros da Alemanha. Depois da minha defesa do doutorado, eu tive 3 experiências como pesquisadora de pós-doutorado, uma na UFSC, uma na Universidade de Bayreuth, na Alemanha, e desde 2020 até os dias de hoje eu sou pesquisadora de pós-doutorado no programa de Engenharia Química da COP aqui na UFRJ. Então, falando um pouco mais em detalhes sobre cada uma dessas etapas da minha trajetória, na minha graduação em Engenharia de Alimentos, então na Universidade Federal de Santa Catarina, eu iniciei a graduação em 2007, finalizei em 2012. Eu tive a oportunidade de participar de várias atividades extracurriculares, empresa júnior, fui monitora de disciplinas e fui também em iniciação científica por 2 anos no Laboratório de Reologia e Polímeros Naturais, onde eu tive aqui uma experiência muito, muito importante durante a minha graduação, né? Foi a minha primeira vivência num ambiente acadêmico, de entender como a ciência era feita dentro da universidade, né? Convivência com pesquisadores de mestrado, doutorado, e essa experiência aqui foi determinante para eu ter a decisão de seguir a carreira acadêmica mais adiante. Ao final da minha graduação em Engenharia de Alimentos, eu fiz o meu estágio obrigatório numa indústria cerâmica, na verdade, não foi na área de alimentos, foi numa área bem de engenharia, fiz na Porto Belo Cerâmica o meu estágio, numa interface de tratar de problemas operacionais, né, problemas lá do chão de fábrica, interface com pesquisa e desenvolvimento, e também aplicação de ferramentas da qualidade. Ao final do meu estágio, né, então eu me formei e já entrei diretamente no mesmo ano no mestrado, no programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos da UFSC. E na minha IC eu tinha trabalhado com polímeros naturais, né, eu gostei muito do tema, mas eu optei por, durante o meu mestrado, na minha dissertação, ter um novo desafio, um novo aprendizado, e fui trabalhar com fluidos supercríticos.
Trabalhei com processos de extração utilizando o dióxido de carbono supercrítico como um solvente mais amigável, né, não tóxico, e fui orientada pela professora Sandra Ferreira, na Universidade Federal de Santa Catarina, e pela professora Natália Mesomo. O trabalho do meu mestrado foi obter extratos bioativos a partir de um resíduo agroindustrial, que era um resíduo do processamento da semente de chia. Então, obter a partir desse resíduo, fazendo extração com dióxido de carbono supercrítico, obter óleos com compostos bioativos. E trabalhei também fazendo, então, além das extrações, o perfil de antioxidantes, atividade antimicrobiana, perfil de ácidos graxos. Trabalhei também fazendo uma análise econômica desse processo em uma escala industrial. E a minha dissertação gerou o meu primeiro artigo, né, publicado numa revista internacional, que era a Journal of Supercritical Fluids, que é uma revista de alta importância para essa área. Então, em 2014, eu finalizei meu mestrado. No meio do meu mestrado, no ano de 2013, eu tomei uma decisão de que eu queria direcionar a minha carreira para a área da engenharia química. Eu já tinha tido experiência com polímeros lá na minha iniciação científica, eu tinha tido experiência também do estágio, que foi mais voltado, na verdade, para a área de engenharia química, e eu tomei a decisão de que eu queria, então, fazer esse redirecionamento de carreira, e soube da oportunidade de fazer um ingresso novamente na graduação por retorno de graduado. Então, eu participei desse processo seletivo, entrei novamente na graduação, agora em engenharia química, consegui validar boa parte das disciplinas do curso, e ficou faltando, então, cursar 13 disciplinas, que eu fui cursando de maneira diluída, ao longo de maneira concomitante também, né, com o final do meu mestrado e o início do meu doutorado. Então, no início do ano de 2016, eu finalizei a minha graduação em engenharia química, tendo, então, portanto, o título, né, de engenheira química. Então, já pensando nesse redirecionamento, né, de carreira, quando eu entrei no doutorado em 2014, eu já entrei no programa de pós-graduação em engenharia química, lá da UFSC. Onde, então, no meu trabalho de tese, eu busquei, na verdade, unir dois tópicos que eu tinha gostado muito de trabalhar, que eram polímeros e os fluidos supercríticos. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com a síntese de um copolímero biodegradável e biocompatível. Essa síntese foi feita de maneira enzimática e utilizando CO2 supercrítico como solvente, né? Uma síntese limpa. Esse trabalho, como foi um trabalho já bem interdisciplinar, contou com a orientação de 3 professores muito competentes de 3 áreas bem distintas, né? A professora Débora, minha orientadora, é especialista em enzimas, o Pedro, meu co-orientador, especialista em polímeros, e a professora Sandra, especialista em fluidos supercríticos. Então, eu trabalhei em 2 laboratórios, e fiz o meu estágio de docência em Química Tecnológica e fiz também em Termodinâmica. Durante o meu doutorado, eu já iniciei algumas coorientações, né? Coorientei um aluno de iniciação científica, um trabalho de conclusão de curso. E como eu mencionei, esse trabalho era focado em fazer a síntese enzimática de um copolímero biocompatível em fluido supercrítico, e não só fazer a síntese dele, mas também funcionalizá-lo, né, modificá-lo de maneira a dar uma melhor performance a esse polímero para aplicações biomédicas. Então, funcionalizar esse polímero tanto na forma de nanopartículas quanto na forma de filmes, por exemplo. Uma parte muito importante do meu doutorado foi conduzida durante o meu doutorado de sanduíche, que foi feito lá na Alemanha, no Instituto Max Planck de Pesquisa em Polímeros, sob a supervisão da professora Catarina Landfester. Esse é um instituto que é muito reconhecido, né, na área de pesquisa em polímeros. Foi um doutorado de sanduíche relativamente curto, né, foram só 7 meses, mas foi um período de aprendizado muito intenso e muito conteúdo absorvido, muito trabalho, muitos resultados obtidos também.
Durante o meu doutorado de sanduíche, eu trabalhei em 2 projetos, os 2 vinculados, né, ao tema da minha tese. Um deles voltado à produção de nanopartículas poliméricas e posterior modificação covalente com proteínas, visando obter nanocarreadores para entrega de fármacos que tivessem um maior tempo de circulação na corrente sanguínea. E o segundo projeto focado na produção de filmes de um copolímero, também funcionalizado para oferecer um controle na degradabilidade. Esses 2 projetos foram concluídos com sucesso, a gente conseguiu obter esses nanocarreadores funcionalizados com proteína, também conseguimos obter os filmes funcionalizados que ofereceram um controle de biodegradação. Então, foram trabalhos bem interessantes. E ao final da minha tese, né, eu defendi a minha tese em novembro de 2018, e a minha tese rendeu 4 artigos, publicação de 4 artigos em periódicos internacionais, sendo que no dia da defesa da minha tese, até então, eu tinha 2 artigos já publicados, e nos meses que se seguiram ainda foi possível fazer a publicação dos resultados referentes aos projetos do doutorado sanduíche, então rendendo ao total os 4 trabalhos. E aí, quando eu estava chegando perto da minha reta final do meu doutorado, eu comecei a pensar em estratégias, né, que eu poderia adotar para continuar com a minha pesquisa lá na Universidade Federal de Santa Catarina, até porque eu queria muito trazer as tecnologias que eu tinha aprendido lá na Alemanha, trazer as ideias de lá, tentar adaptar para a nossa realidade brasileira lá no Laboratório de Controle e Processo de Polimerização da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, na ocasião, eu conversei com o meu co-orientador da época, o professor Pedro, e propus para ele para a gente escrever um projeto de pós-doutorado, um PDJ, né, que foi aprovado, né, e então eu pude trabalhar ali por mais um ano na Federal de Santa Catarina, justamente fazendo esses conjugados de nanopartículas com proteínas, visando aplicações biomédicas, né? Trouxe também técnicas de caracterização que eu aprendi de lá, e com sucesso a gente conseguiu obter resultados bem interessantes e fazer 2 publicações, uma voltada para aplicações na entrega de fármacos, outra publicação voltada para aplicações na medicina diagnóstica. E além do meu projeto em si, né, durante esse pós-doutorado, eu dei início à minha primeira co-orientação de tese, que hoje se encontra já concluída. Essa tese foi concluída agora em agosto desse ano. E uma tese muito, muito interessante, e que uma das etapas dela, né, constituía em fazer fibras eletrofiadas de um poliéster modificado com derivados de aminoácidos para regeneração tecidual. Então, basicamente, era fazer essas fibras eletrofiadas, né, que formam membranas com fibras nanométricas e têm uma morfologia muito adequada para o crescimento de células, portanto, para a regeneração de tecidos, sendo possível lá uma futura aplicação, por exemplo, em curativos, né, membranas. E essas fibras, contendo um polímero modificado com aminoácido, elas apresentaram uma melhoria ainda maior no crescimento de células musculares. Então, esse aqui foi um dos trabalhos que essa tese que eu co-orientei realizou, também foi publicado durante esse período do meu pós-doutorado. Então, chegando ao fim desse meu pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, eu soube de uma oportunidade de um processo seletivo que estava acontecendo dentro do departamento para a seleção de um bolsista para participar de um projeto de cooperação entre 2 professores do Departamento de Engenharia Química e de Alimentos da UFSC com pesquisadores da Alemanha, da Universidade de Bayreuth. Eles estavam buscando um pesquisador já um pouco mais maduro, cientificamente falando, e que pudesse conduzir esse projeto num período relativamente curto, de 7 meses. O projeto consistia na síntese e eletrofiação de precursores poliméricos para a produção de fibras cerâmicas,
né? Então, eu participei da seleção, foi uma seleção que foi toda em inglês, com apresentação de projeto, e eu fui selecionada como pesquisadora para atuar nesse projeto. Então, eu fui para a Alemanha, trabalhei lá na síntese e na eletrofiação desses polímeros precursores cerâmicos, que são polímeros inorgânicos. Foi a minha primeira experiência com polímeros inorgânicos. No caso, eram polisilazanos, que eram bem sensíveis à umidade, a questões de oxigênio. Então, todo esse equipamento de eletrofiação teve que ser montado dentro de uma glove box, né? Eu participei desse processo, junto com pesquisadores de lá, de montagem desse equipamento dentro da glove box, e estabelecendo condições de processo, né, uma janela de processo para a obtenção dessas fibras. Então, foi um projeto bem desafiador, num tempo curto. A pandemia também chegou no meio desse projeto, mas mesmo assim a gente teve resultados bem positivos e o projeto continuou depois, e agora a gente está compilando resultados para elaborar uma publicação. Então, depois do meu retorno para o Brasil, depois desse projeto na Alemanha, eu soube de um edital para bolsas de pós-doutorado da FAPERJ, aqui no Rio de Janeiro, pós-doc nota 10 da FAPERJ, que contempla, né, bolsas a pesquisadores que tenham um elevado desempenho acadêmico. Então, por intermédio do meu ex-orientador de doutorado, eu entrei em contato com o professor Márcio Nelli, com o professor José Carlos Pinto, e conversei com eles a respeito de uma ideia que eu tinha de dar continuidade ao meu projeto de doutorado, né, que envolvia aí a síntese desses copolímeros biocompatíveis em meio supercrítico e posterior funcionalização para aplicações biomédicas. Eles gostaram muito da ideia e toparam, né, escrever esse projeto, chamaram junto para estar atuando nesse time aí interdisciplinar o professor Frederico Tavares e o professor Papa Matar, que são pesquisadores do grupo Atoms, né? O Márcio e o professor Zé Carlos são do grupo Engepol. Então, eu escrevi essa proposta, a proposta foi aprovada. Em 2020, eu vim aqui para o Rio de Janeiro, e essa parceria tem sido muito frutífera, tem dado resultados muito bons desde 2020, e eu vou mostrar um pouquinho desses resultados agora. Logo no começo do projeto, a gente já conseguiu fazer polímeros utilizando CO2 pressurizado como solvente, e aí passamos também a utilizar não só CO2, mas também propano, dando resultados muito legais. A gente teve o nosso primeiro artigo publicado agora no início de 2022, e tem sido muito positivo, tanto para o Atoms como para o Engepol, essa troca de conhecimento. Para o Atoms, em específico, tem sido muito bacana, porque o grupo, a princípio, trabalhava muito mais com petróleo, com gás natural, com parafinas, asfaltenos, e agora tem se aberto uma linha da utilização de CO2, de propano, como solventes alternativos. Então, tem se aberto uma linha dentro do laboratório de, digamos assim, tecnologias verdes, né? Tem uma dissertação de mestrado que já se iniciou nesse tema, a qual eu sou co-orientadora, do estudo de equilíbrio de fases e polimerização em propano pressurizado. Além disso, outros projetos começaram a surgir derivados de ideias que a gente foi tendo no laboratório, né? Por exemplo, a produção de estruturas poliméricas expandidas através do uso de CO2 supercrítico, né? Ou seja, com o processo de despressurização, havendo a formação de uma estrutura porosa expandida. Esse tipo de estrutura aqui tem muita aplicabilidade tanto para, por exemplo, aplicações como suporte de catalisador, em adsorção, em filtração, como também, que é o nosso caso, aplicações biomédicas visando o crescimento de tecidos, regeneração de tecidos nesse tipo de peça porosa tridimensional. Então, a gente tem feito produção dessas peças, modificação delas em termos de reticulação, funcionalização com biomoléculas, tudo isso para aplicação em regeneração de tecidos. Além disso, outro projeto que eu estou envolvida, também no Atoms, é na montagem de uma unidade para determinação
de dados de pressão de vapor. Nós montamos essa pequena unidade aqui, e já estamos conseguindo obter dados de pressão de vapor de diferentes substâncias puras, aqui no caso um exemplo de monômeros, né? E a determinação desses dados de pressão de vapor é muito importante para o grupo, porque permite o cálculo de vários parâmetros termodinâmicos que são muito importantes para os estudos que são realizados lá. Além disso, outro projeto que vem aí de ramificação do meu pós-doc é a produção de nanopartículas poliméricas e posterior conjugação com biomoléculas, nesse caso aqui com ácido fólico. Esse projeto aqui eu estou conduzindo no Engepol, com a colaboração de alunos de iniciação científica, e a gente tem, então, produzido nanopartículas de polímero, do polímero já sintetizado lá no fluido supercrítico. A gente pega esse polímero, transforma em nanopartícula, funcionaliza a superfície dele, de maneira a ele ter essas nanopartículas terem uma aplicação na entrega de fármacos direcionada para células específicas. Nesse caso aqui, a gente quer direcionar para células tumorais. Além dos projetos acadêmicos, eu também estou envolvida em projetos de interação com empresas. Participo de um projeto de cooperação com a Braskem, na produção de resina C5 e C9, usando cloreto de alumínio. E agora tem um novo projeto também de cooperação com a Braskem, que eu também estou envolvida, no qual os grupos Engepol, Atom e Átomos estão juntos nessa parceria com a Braskem, fazendo a reciclagem química de poliolefinas utilizando água supercrítica. Então, esse é um projeto que está se iniciando agora e que também eu estou tendo uma participação direta. Além desses trabalhos, né, com grandes empresas e trabalhos acadêmicos, eu também tive interações com startups, né, ainda tenho, desde 2021 até hoje. Participo como consultora científica da empresa Magtech Brasil, que é uma empresa de base tecnológica que foi fundada aqui dentro da UFRJ. A Magtech ela trabalha com nanotecnologia, aplicada tanto à área de alimentos quanto à área farmacêutica, médica, veterinária, né? E eles têm um projeto com a Ambev de desenvolvimento de produtos inovadores, o qual eu participei como consultora, e participei também de um projeto de desenvolvimento de produtos inovadores com a empresa Vitabol, que também tem projeto com a Magtech. Além disso, eu colaboro também na estruturação de uma startup chamada Small, que é uma startup de solução em materiais funcionais, né? Presta serviço na melhoria de performance de materiais através de modificações químicas ou através de simulações computacionais. E eu tenho colaborado agora na estruturação, né, dessa empresa, basicamente na captação de recursos por meio de elaboração de projetos para submissão para editais de fomento, como é o caso do edital Doutor Empreendedor da FAPERJ. Aqui eu coloco como destaque algumas das minhas publicações, alguns pontos de destaque, né? Eu tenho desde 2016 até 2023 14 artigos publicados em periódicos internacionais, dos quais 8 eu sou primeira autora. E destaco também que nos anos de 2020 até 2023, 9 dessas 14 publicações foram realizadas nesse período aqui, sendo um período de alta produtividade minha. Aqui eu coloco 3 publicações como destaque. A minha publicação mais recente, que é da polimerização desses copolímeros em CO2 e propano pressurizado. Aqui também o artigo que nós fizemos, o controle da biodegradação de polímeros a partir de funcionalizações químicas, e o paper onde a gente fez a modificação de nanopartículas com proteínas para entrega de fármacos. E aqui eu dou destaque para uma publicação mais recente, né, que foi um artigo de revisão durante a pandemia, ali em 2020 e 2021. A professora Catarina Landfester, lá do Instituto Max Planck, entrou em contato comigo
e me convidou para fazer parte da escrita de um artigo de revisão, que eles estavam trabalhando num tópico bastante novo, que o grupo dela estava tentando se introduzir nessa área, que é a área de células sintéticas, né? Basicamente é utilizar polímeros para construir, através de biologia sintética, células artificiais que imitem células naturais. Então, essa área é uma área extremamente nova e muito interessante. Foi muito interessante participar também como autora desse review. Foi muito desafiador, porque foi uma área que me tirou completamente da minha zona de conforto, né? Muita biologia, então eu tive que realmente estudar muito. E eu participei, né, então, da estruturação, né, estruturação de tópicos, de como contar a história dentro do review, e da escrita do review. E nós tivemos a felicidade de publicar esse texto, então, na Angewandte Chemie, que é uma revista, um periódico bem reconhecido dentro da área da química, de fator de impacto também elevado, e ficou um trabalho muito interessante que eu coloco aqui como destaque. Com relação a orientações, desde a época do meu doutorado, eu já comecei a ter oportunidades de orientar alunos, né, de iniciação científica, de orientar alunos também de trabalho de conclusão de curso. E depois, quando eu me tornei pesquisadora de pós-doutorado, passei a poder orientar também dissertações de mestrado e teses de doutorado. Atualmente, eu oriento 3 alunos de iniciação científica, uma aluna de mestrado e uma aluna de doutorado, e tenho também uma tese de doutorado co-orientada já concluída. Eu gosto muito desse tipo de atividade, de orientação aqui. Para mim é sempre estou exercitando, né, a capacidade de liderança, de motivar os estudantes e de transmitir conteúdo com clareza, né? Capacidades de comunicação. Então, é algo que realmente eu gosto bastante de fazer, orientar as pessoas. Com relação a aprovações de projetos, desde 2017 até o dia de hoje, eu aprovei 3 projetos de minha autoria em 3 agências de fomento diferentes. Esses projetos eram vinculados à bolsa, né? Bolsa e auxílios, no caso, para o doutorado sanduíche, e para os meus estágios pós-doutorais, bolsa, e nesse caso aqui também custeio e capital na forma de taxa de bancada. Além desses projetos que foram de minha autoria aprovados, eu também participei como colaboradora na elaboração de outros projetos, né? 2 projetos aqui de iniciação científica pela FAPERJ, que foram aprovados em 2021 e 2022, e também um projeto que eu colaborei junto com a equipe da Magtech, no programa, numa chamada do CNPq, que é um programa de inovação em grafeno. Era um projeto voltado à elaboração de um kit de diagnóstico para câncer de pulmão, empregando anticorpos ancorados em quantum dots de grafeno. E esse projeto a gente soube recentemente que foi aprovado num valor aí de R$523 mil, contemplando bolsas e também verba para custeio e capital. Aqui eu coloco um plano de atividades acadêmicas, né, dentro de ensino, pesquisa e extensão. Sendo, então, na frente de ensino, né, na linha do ensino para graduação, a minha ideia é sempre estar buscando alinhar as minhas competências com as disciplinas ministradas. Então, eu coloco aqui como competências minhas na área de polímeros, alternativas químicas sustentáveis, práticas de laboratório e também internacionalização. Eu coloco aqui algumas sugestões, né, de disciplinas que eu posso vir a ministrar, uma vez sendo docente do departamento. Disciplinas tanto dos cursos integral quanto do curso noturno, que eu coloco aqui introdução aos processos químicos e bioquímicos, processos orgânicos, tecnologias orgânicas, 1, 2, experimental, análise orgânica instrumental,
tecnologia bioorgânica, planejamento e avaliação de projetos e também estágio supervisionado e trabalho de conclusão de curso. Dentro dos cursos, né, que sejam da Escola de Química e também cursos compartilhados da Escola de Química com a Escola Politécnica da COP, a Escola Politécnica e da COP. E na administração de disciplinas, a minha ideia é sempre que possível trazer a introdução de problemas da vida real, né, ou projetos durante as aulas, para que os alunos possam ter a oportunidade de buscar soluções para esses problemas, pesquisar por essas soluções fora da sala de aula, né, que eles se motivem a aprender sobre esses assuntos e, de alguma maneira, absorvam esses assuntos de maneira mais eficiente. Usar também ferramentas gratuitas, sempre que possível, por exemplo, softwares, aplicativos, plataformas, que facilitem tanto a absorção de conteúdos ou também que facilitem, por exemplo, a execução de trabalhos, de projetos, a troca de ideias, né, brainstorming entre os alunos. Colaborar também na adaptação ou na introdução de novas disciplinas na grade curricular dos cursos de graduação, organizar cursos e palestras com profissionais da indústria, startups e cientistas brasileiros ou estrangeiros, como uma maneira de dar uma orientação para os estudantes no sentido de quais carreiras eles podem seguir após a sua formação na graduação, né? Porque muitas vezes eles se tem em mente que existe apenas um caminho possível, né? Então, tornar mais claro que existem vários caminhos possíveis e orientar eles nesse sentido, e manter ou estabelecer uma comissão de estágios para aprimorar, para aproximar os alunos das oportunidades de trabalho e de estágio, tanto no Brasil quanto no exterior, né, na forma de intercâmbio. E, além disso, orientar trabalhos de conclusão de curso. Na pós-graduação, da mesma maneira, tentando alinhar as minhas competências com as disciplinas ministradas e com a forma de ministrar essas disciplinas e com a forma de ter outras ações, né, dentro do ensino na pós-graduação. Eu coloco aqui algumas sugestões de disciplinas que eu poderia vir a ministrar: estrutura da indústria química, tecnologia orgânica avançada, caracterização tecnológica para análise térmica, uma disciplina também de introdução à química verde e disciplinas relacionadas a polímeros. Então, como ações aqui no ensino na pós-graduação, eu coloco orientar e co-orientar pesquisas na pós-graduação, trazer profissionais da indústria, startups, de agências de fomento também, para ministrar palestras e cursos sobre inovação e também divulgar editais, né, visando trazer uma visão do mercado de trabalho para os alunos da pós-graduação, que, da mesma maneira, muitas vezes o aluno, o profissional, né, quando sai da pós-graduação, com mestrado, com doutorado, ele tem em mente que só existe uma carreira possível para uma pessoa que tem esse grau de qualificação, né, que geralmente é a carreira acadêmica, que é uma carreira linda, mas que não é a única opção para os alunos quando eles saem, né, para esses profissionais quando eles saem da pós-graduação. Então, apresentar e orientar os estudantes de pós-graduação nesse sentido. Além disso, manter um canal de comunicação aberto, né, com pesquisadores do exterior e organizar palestras periódicas, né, sobre a pesquisa que é desenvolvida nas áreas de química e engenharia química no exterior, o que é desenvolvido lá na fronteira do conhecimento, e tentar trazer isso para dentro da nossa universidade, para dentro do departamento, refletindo como que é possível a gente conseguir adequar a nossa realidade e produzir ciência de qualidade. Além disso, na extensão, eu coloco aqui como algumas atividades colaborar em projetos de extensão envolvendo economia circular. Eu coloco aqui no âmbito da reciclagem de polímeros, que é onde uma área que eu poderia me encaixar, e coloco aqui o projeto de extensão Circula CT, que é um projeto que conta com a participação aí da professora Betina. Muito interessante esse projeto de extensão. Além disso, participar de projetos de divulgação científica para conscientizar e informar a sociedade a respeito de questões como reciclagem de materiais plásticos, uso de matérias-primas renováveis, produção de materiais degradáveis,
e também aplicações de polímero na medicina e na estética, também, por exemplo, alertando sobre o uso de polímeros na estética, sobre os riscos associados a isso. E aqui eu coloco um podcast, o Tecnoversas, que é um podcast aqui do CT, e também que é uma ótima oportunidade de realizar esse tipo de ação de divulgação científica. E, além disso, eu coloco aqui como uma outra ação de extensão, apoiar empresas, alunos e a sociedade em geral, né, através da formação e atualização de recursos humanos e da transferência de tecnologia para poder oferecer para a sociedade, né, produtos ou serviços que são derivados das tecnologias desenvolvidas dentro da universidade. Na pesquisa, eu coloco aqui como tema central das pesquisas que eu pretendo desenvolver, o desenvolvimento de materiais poliméricos funcionais, principalmente voltados para aplicações biológicas, que é aquilo que eu venho trabalhando com mais intensidade ao longo dos últimos anos, mas também eu coloco aqui total abertura, né, para aplicação desses materiais poliméricos funcionais em áreas de agricultura, catálise, adsorção, embalagens biodegradáveis, enfim, um mundo de outras oportunidades que possam vir a ser trabalhadas. E aqui eu coloco uma sugestão de proposta, que eu coloquei nos anexos do meu memorial. Seria uma proposta que poderia ser submetida para uma agência de fomento, né, como forma de captação de recursos. Nessa proposta, eu sugiro, então, a produção de fibras eletrofiadas a partir de um polímero, né, biodegradável, biocompatível, e a conjugação dessas fibras eletrofiadas com biomoléculas modificadoras, ou seja, os ligantes, através de reações tioeno, de maneira a melhorar ainda mais a interação que essas fibras venham a ter com tecidos do corpo humano, ou seja, programar a maneira com que esse dispositivo pode interagir com células específicas. Então, a partir desse projeto, seria possível, né, obter dispositivos biomédicos que podem ser programados, dependendo do tipo de ligante que se funcionaliza, né, essas fibras, para crescimento de diferentes tipos de tecido, nervoso, conjuntivo, ósseo, muscular. E também deixo claro aqui que essa técnica de eletrofiação pode ter muitas outras aplicações, né, uma vez adquirido esse equipamento, né, montado o aparato de eletrofiação, é possível utilizá-lo para produzir uma série de outros membranas com outras finalidades, né? Além de esse ser um projeto bastante multidisciplinar e favorecer a criação de uma rede de cooperação multidisciplinar. Bom, para a realização desse tipo de proposta, né, que, como eu falei, é a interface de muitas áreas, eu coloco aqui que é fundamental a consolidação de parcerias pré-existentes, e aqui nesse slide eu coloco algumas parcerias as quais eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né? São parcerias com as quais eu poderia contar numa eventual aprovação de um projeto como esse. E, além disso, se torna fundamental também o desenvolvimento o estabelecimento de novas parcerias, no caso aí com os professores pesquisadores do DPO, né, que conta com pesquisadores muito experientes, altamente competentes e que com certeza tenham muito a contribuir nesse tipo de proposta. Algumas sugestões também de editais para qual essa proposta poderia ser enviada, eu coloco aqui chamadas do CNPq, chamada universal, por exemplo, poderia ser uma alternativa, projetos de cooperação científica nacional e internacional, e também, por exemplo, o programa de apoios temáticos da FAPERJ, né, que é um edital também bastante interessante. E aqui eu deixo também gostaria de ressaltar que também eu considero que é bastante importante atrair não só o interesse, não só buscar a verba proveniente dessas agências de fomento, mas também tentar atrair o interesse de financiamento da iniciativa privada para a execução de propostas de pesquisa dentro da universidade.
Com relação à infraestrutura, né, que eu coloco a infraestrutura que a Escola de Química, de maneira geral, poderia oferecer para a execução desse tipo de proposta sugerida, né? Então, por exemplo, as reações de polimerização, obtenção e modificação das fibras, são experimentos relativamente simples, que não precisam de um equipamento altamente específico, então poderiam ser feitas, por exemplo, nos laboratórios em Ingepol e no Atmos. O aparato de eletrofiação em si seria montado a partir de uma verba proveniente do projeto, e equipamentos, né, a parte de caracterização dos materiais, né, outros laboratórios, além do Atmos e do Ingepol, a gente tem o Dopolab, o Labiter, e outros laboratórios multiusuário da UFRJ, que também fornecem uma estrutura muito boa de equipamentos para fazer todos esses tipos aqui de caracterizações. Ensaios em célula podem ser realizados com parceiros externos na UFPR e na Fiocruz, e também em parcerias novas estabelecidas dentro da UFRJ, por exemplo, e cálculos teóricos, por exemplo, podem ser realizados com o suporte de núcleos avançados de computação multiusuário, no caso do Sinapad, do NACAD, que contam com os clusters, né, o Santos Dumont e o Lobo Carneiro. Por fim, como resultados esperados dessa sugestão de proposta e, de maneira geral, de pesquisas, né, realizadas na universidade como um todo, né, se espera que haja ampliação e aprimoração de produção científica das equipes envolvidas, através da publicação de artigos, depósito de patentes, participação em eventos, implementação desses resultados na sociedade, que é algo fundamental também, através do incentivo de projetos de extensão, ou, por exemplo, criação de startups que possam lançar no mercado através de mecanismos de transferência de tecnologia, para que a sociedade possa usufruir dessa tecnologia, né? E que esses estudos sirvam de base para o desenvolvimento da ciência na área e proporcionar, claro, a capacitação científica e tecnológica dos profissionais envolvidos nessa pesquisa. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para comentários, dúvidas. Ok, bom, muito obrigado, Camila. Parabéns pela trajetória, pelas conquistas. A gente vai dar seguimento agora para a abertura para as perguntas para da banca. Eu queria convidar a professora Kátia para começar a fazer as perguntas, e depois a gente segue com os outros professores. Com a palavra, professora Kátia. Boa tarde já, né, Camila? Boa tarde. Desculpa aqui. Parabéns pela sua trajetória, realmente bastante rica em experiências. Nós estamos aqui preocupados em fazer uma avaliação, de um modo geral, baseada nos 3 segmentos que são importantes na universidade, que você apresentou aqui, que é a parte de pesquisa, a parte de extensão e o segmento de ensino. Então, você falou sobre esses 3 segmentos, você colocou propostas e mostrou a experiência que você tem, mas eu queria perguntar para você, baseada nessa sua experiência, qual seria a sua estratégia de ensino que você poderia utilizar que pudesse motivar os alunos, nossos alunos atuais, que pós-pandemia eles perderam esse hábito de estudar, de participar das aulas, de prestar atenção nessas aulas, de interagir com os professores. Então, assim, na diferença que existe nos alunos antes da pandemia e pós-pandemia, o que você acha que poderia ser feito? Qual seria a sua estratégia para melhorar essa situação? Isso foi algo que realmente eu notei muito pelos alunos até de iniciação científica, né,
que, além de ter passado por esse período de pandemia, que, né, era todo mundo com câmera fechada, microfone fechado, ninguém participava de nada, eles também, é uma geração que é muito dinâmica, assim, eles se entediam muito fácil com as coisas, né? Então, essa, na verdade, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que esse é o desafio que todo docente está tentando superar agora nesse período pós-pandêmico. E não tem resposta certa e nem óbvia para essa pergunta, eu acredito, né? Mas algo que eu penso que eu traria como estratégias são maneiras de tentar a todo momento estar puxando a atenção deles, né? E eu penso que essa estratégia de trazer problemas durante a aula e na forma assim de desafios, de projetos que eles tenham que buscar material para resolver, eu acho que me parecem ser as maneiras mais eficientes, né? Trazer talvez ferramentas novas, como eu mencionei ali, que auxiliem na resolução desses problemas, mas principalmente trazer problemas que sejam desafiadores para eles, né? Porque, como eu mencionei, eles se entediam muito rapidamente, muito facilmente. Então, a maneira que eu tentaria adotar é isso de sempre que possível. Eu sei que às vezes não é possível, né? Mas tentar fazer um esforço da minha parte em pensar em ideias de projetos e tornar a aula mais dinâmica, talvez até utilizando elementos, por exemplo, de metodologia híbrida, onde você tem aquele processo inverso, né? Onde o aluno vem com as soluções dos problemas e o professor acaba sendo mais um mediador na situação, poderiam ser metodologias utilizadas. Tá bom, então. Obrigada, Camila. Uhum. Obrigado, Camila. Vou passar, então, a palavra para o Pedro, o professor Pedro, fazer as considerações, perguntas para o Pedro. Vamos lá. Boa tarde, Camila. Parabéns aí pela apresentação, pela sua jornada. Vamos falar um pouquinho de extensão, né? Uhum. A extensão dentro desse tripé aí na universidade, ensino, pesquisa e extensão, né? A gente sabe que extensão dentro da área tecnológica normalmente é um caminho árduo, é meio difícil da gente fazer, né? E agora, com o MEC, as resoluções do MEC, todos os alunos de graduação vão ter que ter 10% de sua carga horária durante seu curso de graduação dentro de extensão. Então, o que a gente quer saber de você? Primeiro, o que você entende por extensão universitária? E depois, quais são as ações extensionistas que você pretende implementar dentro da Escola de Química para trabalhar nessa vertente aí da extensão? Uhum. Bem, o que eu entendo por extensão é justamente bem no sentido da palavra, né? É você estender a universidade para dentro da comunidade, para dentro da sociedade. Você trazer aquilo que é desenvolvido dentro da universidade para que a comunidade, a sociedade, de maneira geral, possa tirar proveito, né, daquilo que é feito dentro da universidade pública. Aqui eu coloco alguns projetos que, no caso, são projetos já existentes, né, na universidade, aqui no CT. Eu coloquei o Circula CT, o podcast aqui também, participação nesse sentido da divulgação científica, né. Eu acredito que algo que eu poderia fazer que a sociedade poderia aproveitar de alguma maneira, talvez fazer projetos em escolas, né, escolas públicas, trazendo justamente essa ideia de reciclagem ou de oficinas, né, de você produzir algum tipo de material plástico a partir de fontes renováveis, oficinas realmente com atividades práticas, também com palestras, com teoria, né? Eu penso que essas atividades em escola são uma alternativa bem interessante de extensão, né? E, além disso, tem também a área de empreendedorismo, né? Que é uma área que eu gosto também bastante, tenho uma familiaridade, estou adquirindo mais familiaridade agora nos últimos 2 anos, né? E eu gosto muito de colaborar com essas empresas
de base tecnológica que surgem aí dentro da universidade. E sempre que possível eu vou tentar buscar colaborar com essas empresas, né, e usar esses mecanismos de transferência de tecnologia para poder tornar realidade, né, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente faz dentro do laboratório, que afinal de contas é para isso que a gente quer, para isso que a gente estuda, né, para que essas coisas se tornem de fato um dia um produto ou uma prestação de serviço que possa ser utilizado. Tá, joia. Obrigado aí. Uhum. Obrigado, Camila. Vamos passar agora para o professor Luiz Fernando Leite, por favor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor. Camila, primeiro de tudo, meus parabéns aí, você vem construindo um caminho, né? Muito interessante, principalmente na parte de pesquisa, né? E tentando ter até uma projeção maior internacional, né? Mas a minha pergunta é um pouco mais dentro do contexto atual, né? Desses desafios, né, que a gente tem aí de mudanças climáticas, né? Guerra, crise energética, né? Inflação, etc. Qual é a contribuição que você pretende dar como professora da Escola de Química, né, para oferecer para a sociedade, né? Quer dizer, dentro do contexto atual, o que você acha que é mais interessante se focar? Uhum. Bem, dentro de todo esse contexto, assim, uma coisa que tem ficado muito claro para mim é que a gente tem que cada vez mais realmente pensar na utilização de fontes alternativas, né, de matéria-prima aí para a indústria química. E sem dúvida esse é um caminho que eu pretendo tomar, né? No meu caso, para a área de polímeros, né? Mas a utilização de biomassa, né, de monômeros e polímeros derivados dessas fontes renováveis, né, é uma área que eu pretendo entrar dentro da pesquisa. Né, já tem alguns trabalhos até que eu estava em vista, assim, de fazer, utilizando, por exemplo, monômeros provenientes de fermentação, né, o ácido succínico, ácido fulmárico, esses monômeros que podem ser utilizados, que são totalmente de fonte renovável, né? E não só para a área de polímeros, mas para todos os produtos químicos, praticamente, que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, de alguma maneira eles podem ser obtidos, né? A partir dessas fontes renováveis. E essa é uma das maneiras que eu pretendo contribuir para a sociedade, desenvolvendo pesquisa nessa linha, né? E transformando isso, claro, em projetos, como eu mencionei, de extensão, né, para conscientização da sociedade, trazendo isso, como eu falei também, para dentro dessas empresas de base tecnológica, né? Eu acredito que é trabalho de formiguinha mesmo que a gente faz como pesquisador, como professor, com todas as dificuldades que a gente tem ainda de corte de verba e dificuldades, né, financeiras mesmo dentro da universidade, mas seguindo por esse caminho, é uma maneira que eu me sentiria tranquila, assim, de dizer que eu estou fazendo algo realmente pela sociedade, contribuindo, devolvendo, né, todo o ensino, né, que eu tive na universidade pública, enfim. Acredito que esse seria um caminho. Ok, muito obrigado. Uhum. Obrigado, Camila. Vamos passar, então, para o professor Marco Gaia, por favor.
Oi, Camila. Oi. Boa tarde já, quase, né? Boa tarde. Parabéns pela sua carreira aí, pela sua contribuição na pesquisa aí, parabéns. Você, na sua apresentação, você colocou e pretende passar, né, para os alunos a questão dos problemas que podem acontecer em processos, em projetos, né, nessa linha. Então, eu gostaria de saber de você como é que você pretende fazer isso, como é que seria essa sua contribuição, né, para o DPO, tentando trazer o que acontece na indústria, o que acontece na realidade para a carreira da disciplina ministrada. Sim. Bem, essa é um desafio, né? Muitas vezes a gente vê que tem entre a universidade e a indústria, por mais que elas devessem ser próximas, né? Em geral, o que acontece é que existe um abismo entre essas duas realidades, né? Uma maneira que eu penso que é muito interessante de fazer justamente essa aproximação, e claro que isso requer uma flexibilidade tanto da universidade quanto da indústria também, que tem que estar aberta, né, a algumas mudanças de pontos de vista e tudo mais. Mas uma das ideias que eu tenho é justamente chamar para essas pessoas da indústria, né, pessoas, gestores e tudo mais, engenheiros, para assistirem, por exemplo, a palestras, a workshops ministrados por pesquisadores de mestrado, de doutorado, mostrando o que a universidade, o que a nossa estrutura como laboratório, né, enfim, como grupo de pesquisa, pode colaborar, o que a gente tem ali que a gente pode oferecer como uma maneira de desenvolver pesquisa, né, para a empresa e que beneficie os dois lados, né, beneficie tanto a indústria como beneficie também a universidade, tanto em termos de financiamento, como em termos também de formação de profissionais, né? Uma vez que esses projetos também que são conduzidos na pesquisa com a indústria, eles são muito enriquecedores, porque dão outra visão, né, para os estudantes, para os pesquisadores que participam. Então, eu acho que tem muito a se ganhar, não só no aspecto financeiro, mas também na formação de quem está participando, né? No âmbito da graduação, esse tipo de vínculo também pode ser estabelecido, penso assim, no sentido de trazer trazer o pessoal da indústria para dar palestras, dar cursos, participar de semana acadêmica, por exemplo, dentro do departamento, dentro da universidade, fazer essas visitas técnicas, são coisas que já são realizadas, mas tentar fazer com alguma frequência maior, né? Eu acho que são algumas medidas que a gente pode fazer. Legal, bacana. Obrigado, hein, querida? Valeu. Vamos lá, para fechar, eu vou fazer uma pergunta para você, Camila, que é o seguinte, vamos lá. A gente está, você sabe também quanto eu, a gente está num cenário de mudanças tecnológicas, sociais, muito rápidas. Né? Muito rápidas e mais rápidas do que jamais se viu, com tendência a acelerar ainda mais. Né? A gente viu desde a pandemia, mas estou querendo ver além da pandemia, bem para lá, mas essas mudanças tecnológicas, indústria 4.0, inteligência artificial, por aí. E aí eu queria ver você, nesse cenário, quais são, nas suas opiniões, os principais desafios que um professor de tecnologia vai ter que enfrentar na construção das habilidades e das competências dos alunos. Você vai formar gerações de novos alunos daqui para frente que vão se inserir nesse mercado de grandes mudanças. Então, quais são, na sua opinião, os maiores desafios que um professor vai ter que enfrentar na construção dessas habilidades e competências para formar os novos profissionais? E quais são as soluções, os desafios que você entende que sejam os maiores desafios e quais são as soluções que você enxerga? Okay? Eu acho que um dos desafios está, até no comentário da professora,
né, que ela comentou anteriormente, como prender a atenção dos alunos, como incentivar eles a terem uma participação maior nas aulas, né? Uma vez que com essa tecnologia se desenvolvendo tão rápido, né, essa coisa das respostas, né, tudo imediato, tudo na palma da mão, isso torna as pessoas bastante ansiosas e também, né, os alunos ficam muito mais dispersos, né? Você tem que fazer um esforço muito maior para prender a atenção deles, fazer com que eles, né, participem, prestem atenção. Então, esse é um desafio. Outro desafio também pode estar, como eu falei, que esse tipo de essa evolução tecnológica tão rápida também deixa as pessoas, consequentemente, com mais problemas de ansiedade, problemas em geral de cunho psicológico aí. Então, o professor também tem que atuar, muitas vezes rever a sua maneira de cobrar os alunos, digamos assim, né, pressionar durante a aula, né? Isso é um desafio para o professor, porque ele tem que rever, muitas vezes, toda a sua maneira de lidar com os alunos, né? Lidar com pessoas, porque a geração que ele lidou alguns anos atrás, a minha geração já é completamente diferente da dos alunos de agora, né? Então, isso é um desafio. E também acompanhar a evolução tecnológica por si só, né? Você conseguir tirar tempo para pesquisar, para entender quais ferramentas novas que você que você pode usar na aula, que você pode, para estar interagindo de uma maneira com os alunos, né? Falando a mesma língua deles, digamos assim. Isso não é fácil, a gente sabe que também muitas vezes existem muitas atividades burocráticas no exercício da docência e que pode você tirar realmente o tempo para conseguir se atualizar e aprender ferramentas novas também um desafio. Eu vejo esses desafios, né, relacionados à evolução tecnológica como talvez os mais complicados. Bom, muito bem, obrigado mais uma vez, Camila. Com isso, a gente encerra a arguição do memorial. Agradeço mais uma vez. E mais uma vez, parabéns pela carreira, pelas conquistas. A comissão pode encerrar a gravação, pode me informar quando encerrou.